O inspetor Afonso Borges era um homem exilado, e a balsa lenta que o transportava de Manaus para Nova Airão parecia a barca de Caronte, levando-o para seu próprio inferno particular. O calor, uma entidade física e opressiva, era o mesmo da capital, mas a umidade aqui parecia mais antiga, carregada com o cheiro de lodo e segredos. Borges não estava ali por mérito, mas por punição. Desafiar um deputado influente durante uma investigação de corrupção lhe rendeu uma transferência para fins de desenvolvimento regional, um eufemismo para um degredo profissional. Trocou os arranha-céus e o crime urbano de Manaus por uma cidadezinha cujo maior atrativo, segundo o panfleto turístico amassado em seu bolso, era o Festival dos Afogados. A ironia não lhe passou despercebida. Ele, um homem que se sentia profissionalmente afogado, enviado para uma cidade que celebrava o ato. Ao desembarcar, a cidade o recebeu com uma fachada de cartão postal, casas coloridas, uma praça bem cuidada e o onipresente rio, que servia de rua, quintal e cemitério. Mas por trás dos sorrisos dos moradores, Borges, com seus anos de experiência lendo a natureza humana, sentia uma coesão estranha, uma harmonia forçada, como um coro que canta a mesma nota há tempo demais. Sua primeira parada foi a delegacia local, onde foi recebido pela coronel Matilde Soares, a chefe de polícia, uma mulher de seus 50 anos, com uma postura impecável e olhos que pareciam analisar e descartar Borges no mesmo instante. Ela era a lei, a ordem e, como ele logo descobriria, o poder encarnado em Nova Airão. E foi ela quem lhe deu seu primeiro caso, com um tom de enfado que beirava o insulto. O desaparecimento de um jovem, Luan Pereira, visto pela última vez há 2 dias, no início das preparações para o festival. Matilde já tinha o relatório pronto. Um rapaz imprudente, álcool e a correnteza do rio. Mais um nome para a lista dos homenageados no próximo ano. Um acidente. Para Borges, a palavra acidente, em um relatório preenchido antes mesmo de qualquer investigação séria, era como um convite, um desafio. Lendas, quando se invertem, podem revelar verdades monstruosas. Antes de seguirmos o inspetor Borges por essa cidade de aparências, me diga aqui nos comentários, que outra lenda famosa você gostaria de ver virada de cabeça para baixo em uma história de mistério? Borges começou seu trabalho com a meticulosidade cansada de quem já viu de tudo e não espera nada. Ele ignorou o relatório de Matilde e foi ao ponto de partida de qualquer investigação decente. A vítima, Luan Pereira, 19 anos, trabalhador do porto local, um rapaz popular e sem inimigos aparentes. Sua mãe, uma mulher de olhos fundos de tanto chorar, repetiu a história que já havia contado à polícia local. Luan estava animado com o festival, havia bebido com amigos e simplesmente não voltou para casa. Mas entre as lágrimas e os soluços, ela disse algo que não estava no relatório. Nas últimas semanas, Luan estava diferente. Obcecado. Falava sem parar de uma mulher que conhecera na cidade, uma forasteira segundo ele. Uma mulher de uma beleza que não parecia deste mundo. Borges anotou em seu pequeno caderno o primeiro fio solto. Ele passou o resto do dia entrevistando os amigos de Luan. A história se repetia com uma consistência alarmante. Todos confirmaram a bebedeira, a alegria do festival, mas todos também mencionaram a moça. Descreviam-na com os mesmos adjetivos vagos e impressionados. Linda, pálida, com olhos muito escuros e uma voz que parecia um sussurro. Nenhum deles a viu de perto. Apenas a viram com Luan, sempre à distância, sempre perto do rio, sempre ao entardecer. Nenhum deles sabia seu nome ou de onde viera. Para eles, ela era apenas a conquista de Luan. Borges, então, fez o que a polícia local claramente não se preocupou em fazer. Levantou os casos dos anos anteriores. 3 outros jovens desapareceram nos últimos 5 anos, todos durante a semana do Festival dos Afogados. Todos oficialmente registrados como afogamentos acidentais. Em cada um dos casos, em entrevistas antigas e mal documentadas, Borges encontrou a mesma menção fantasmagórica. Uma mulher misteriosa, uma paixão avassaladora e repentina, um desaparecimento. O padrão era claro demais para ser coincidência. Era um modus operandi,
A cidade de Nova Airão, sob o olhar investigativo de Borges, começou a se revelar. A aparente tranquilidade era uma fina camada de gelo sobre águas profundas e escuras. O poder na cidade não emanava da prefeitura, mas de um triunvirato feminino. A coronel Matilde era a força, o braço armado. Dona Esmeralda, a proprietária da única pousada e do maior mercado, era o dinheiro. E a terceira, uma curandeira reclusa conhecida como Yaciara, era a fé, ou o medo, dependendo de para quem se perguntava. Borges sentia seus passos sendo monitorados, suas perguntas gerando ondas de silêncio. Quando entrava em um bar, as conversas morriam. Quando pedia um documento, a burocracia se tornava intransponível. Matilde o tratava com uma cortesia gélida, sempre um passo à frente, sempre neutralizando suas linhas de investigação com uma explicação plausível, mas insatisfatória. A resistência era passiva, mas total. Desesperado por uma rachadura no muro de silêncio, Borges buscou por dissidentes. Encontrou um sargento aposentado chamado Tobias, um homem consumido pelo álcool e pelo remorso, vivendo em uma casa flutuante afastada da cidade. No início, Tobias se recusou a falar, seus olhos cheios de um terror antigo. Mas Borges usou a única ferramenta que lhe restava, a empatia de um homem também quebrado. Ele não pressionou, apenas sentou e compartilhou sua própria garrafa de cachaça. Foi então que, com a voz embargada pelo álcool e pelo medo, Tobias sussurrou. Disse que o festival não era uma homenagem, era uma entrega, um tributo, que os rapazes não se afogavam por acidente. Eles eram escolhidos. Não olhe para a rainha do festival, disse Tobias, agarrando o braço de Borges com uma força surpreendente. Não importa o quão bela ela seja. Não olhe nos olhos dela. É a última coisa que eles veem. Antes que Borges pudesse perguntar quem era a rainha, Tobias o empurrou para fora, trancando a porta e se recusando a dizer mais uma palavra. A advertência de Tobias ecoava na mente de Borges, transformando cada preparativo do festival em um espetáculo sinistro. As guirlandas de flores, que antes pareciam festivas, agora lembravam coroas funerárias. As canoas decoradas para a procissão fluvial pareciam barcos fúnebres. A música, antes alegre, agora tinha um tom de lamento. Ele descobriu que a rainha do festival não era uma figura simbólica eleita pela comunidade. Não havia concurso, nem votação. Ela simplesmente aparecia. Todos os anos, uma mulher de beleza estonteante, que ninguém nunca havia visto antes, surgia na cidade alguns dias antes do festival e era universalmente aceita como a rainha da celebração. Ela liderava a procissão e depois desaparecia tão misteriosamente quanto surgira. A mesma descrição, Borges notou com um calafrio, da mulher que fora vista com Luan e com as outras vítimas. Ele tentou confrontar Matilde com essa informação, com o padrão, com o testemunho velado de Tobias. Ela o ouviu pacientemente em sua sala impecável, o ventilador de teto girando lentamente, e então desmontou cada um de seus pontos com uma lógica fria e cortante. Eram apenas coincidências, a imaginação de um povo supersticioso. O festival atraía forasteiros. Jovens bebem e se apaixonam. Acidentes acontecem. Ela o aconselhou, com um sorriso que não alcançava os olhos, a aproveitar o festival e relaxar. Você está vendo monstros onde só existem homens, inspetor, e os homens de minha cidade são pacíficos. A frase ficou com ele, principalmente a ênfase em homens. Borges sabia que estava sendo empurrado para uma armadilha, uma narrativa oficial da qual não conseguiria escapar sem provas concretas. Ele precisava de algo que Matilde não pudesse negar ou distorcer. Foi quando ele decidiu que, se não podia investigar abertamente, ele o faria nas sombras. Naquela noite, ele invadiu o pequeno e empoeirado arquivo da delegacia, um lugar que claramente ninguém visitava há anos. Ele procurava por qualquer coisa fora do comum, qualquer relatório antigo que pudesse ter escapado da limpeza de Matilde. E ele encontrou um único processo de 30 anos atrás, do tempo em que a cidade ainda não era dominada pela coronel. O caso de um jovem que desaparecera. Mas a causa da morte, registrada por um investigador de fora, não era afogamento, era exsanguinação.
O corpo fora encontrado na margem do rio, completamente sem sangue. O caso foi encerrado como ataque de animal não identificado. E anexado ao processo, havia uma única fotografia de baixa qualidade. A foto da cena do crime. E ao fundo, quase obscurecida pela folhagem, a silhueta de uma mulher observando. Uma mulher com um vestido longo e branco. A fotografia e o antigo relatório mudaram tudo. A teoria de Borges, antes uma suspeita nebulosa, agora tinha um contorno nítido e aterrorizante. Ele não estava lidando com uma simples assassina em série, nem mesmo com um culto. A exsanguinação, a aparição e desaparecimento da rainha, a compulsão que ela gerava nos jovens. Aquilo não era humano. A lenda do boto, que ele sempre considerara uma história para assustar crianças, voltou à sua mente, mas agora, distorcida, invertida. Uma bota, uma predadora que não vinha para engravidar, mas para se alimentar. O Festival dos Afogados era seu banquete anual, e a cidade inteira, sob o comando de Matilde, era sua cozinha. Borges sentiu um tipo de medo que não era familiar. Não era o medo de um confronto armado ou de uma emboscada, mas o medo do incompreensível, do abismo que se abre quando as leis da natureza são revogadas. Ele sabia que o próximo alvo seria ele. Ele era a ameaça, o elemento externo que poderia estragar a festa, e a ameaça se confirmou naquela mesma noite. Enquanto caminhava de volta para a pensão miserável onde estava hospedado, ele sentiu que estava sendo seguido. Não eram passos, mas um silêncio pesado, um vácuo no som ambiente da noite. Ele se virou e a viu. Parada do outro lado da rua, sob a luz amarelada de um poste, estava a mulher mais bonita que ele já vira. Pálida, com um vestido branco simples que parecia flutuar ao seu redor, e olhos que mesmo à distância pareciam puxá-lo para dentro. Era ela, a rainha, a predadora. Ela não se moveu, apenas o observou, um leve sorriso brincando em seus lábios. Borges sentiu uma atração irracional, um desejo de atravessar a rua, de se apresentar, de se perder naqueles olhos. Sua mente, treinada por anos de ceticismo e disciplina, gritava em alarme, mas seu corpo parecia querer traí-lo. Ele sentiu a mesma compulsão que os amigos de Luan haviam descrito. Com um esforço de vontade que o deixou suando frio, ele quebrou o contato visual e se forçou a continuar andando, o coração martelando contra as costelas. Ele não olhou para trás, mas podia senti-la observando, seu sorriso se alargando. Ele não era mais o caçador. Ele havia se tornado a caça. E pela primeira vez em sua carreira, Afonso Borges teve a certeza de que talvez não sobreviveria para escrever o relatório final. A investigação de Borges o colocou na mira de algo que desafia a razão. Uma conspiração que mistura poder humano e horror ancestral. Se você conhece alguém que é fascinado por thrillers, onde a investigação policial se choca com o sobrenatural, compartilhe este vídeo. A teia de segredos em Nova Airão está prestes a se romper, e o que será revelado vai muito além de uma simples lenda. Acompanhe até o final, pois o verdadeiro festival está apenas começando. O encontro com a bota solidificou a estratégia de Borges. A confrontação direta era suicídio. Ele precisava de uma arma, não uma arma de fogo, mas uma que pudesse ferir a lenda. Ele voltou a procurar Tobias, o sargento aposentado. Desta vez, não levou cachaça, mas a fotografia de 30 anos atrás e o relatório de exsanguinação. Colocou-os na mesa do velho policial, que olhou para os papéis e começou a tremer incontrolavelmente. A prova irrefutável do que ele sabia e temia quebrou sua resistência. Tobias finalmente contou a história completa. A entidade, a quem ele chamava de a Dama do Rio, existia naquelas águas há séculos. O pacto fora feito há muitas gerações, quando a vila estava morrendo de uma epidemia. A dama ofereceu cura e prosperidade em troca de um tributo anual. A força vital de um jovem, o mais forte, o mais cheio de vida. A família de Matilde, os fundadores da cidade, foram os intermediários do pacto e seus guardiões desde então. Dona Esmeralda e Iaciara eram descendentes das outras famílias originais. Elas não eram más, Tobias insistiu. Elas acreditavam que estavam garantindo a sobrevivência e a bênção da cidade.
Um sacrifício de poucos pelo bem de muitos. A lenda do boto foi uma invenção conveniente. Uma história para explicar os desaparecimentos para o mundo exterior e para os próprios cidadãos que não precisavam saber da verdade sombria. A rainha, que Borges viu, era a própria dama, que tomava uma forma quase humana para escolher sua presa. Seu poder de sedução era sua principal arma de caça. Mas Tobias revelou algo crucial. O poder da dama e o do pacto estava ligado a um lugar, um santuário. Uma gruta subaquática sob a igreja principal da cidade, acessível apenas por uma passagem secreta no altar, e que só podia ser alcançada durante a maré mais baixa, que, por coincidência, ocorria na noite do festival. Era lá que ela levava suas vítimas. Era lá que o ritual de transferência de vida acontecia. Armado com a verdade, Borges sabia que só tinha uma chance, uma única janela de oportunidade na noite do festival. Ele não podia prender Matilde, pois a cidade inteira se voltaria contra ele. Ele não podia atirar na dama, pois duvidava que balas a afetassem. Ele precisava expor a farsa, mostrar ao povo da cidade a natureza monstruosa de sua prosperidade. Seu plano era arriscado, quase insano. Ele precisava chegar à gruta durante o auge do festival, enquanto a dama estaria ocupada com sua próxima vítima, e encontrar uma maneira de revelar sua verdadeira forma para toda a cidade. Tobias, vendo uma chance de redenção, concordou em ajudá-lo. Ele criaria uma distração no porto no momento exato, desviando a atenção de Matilde e de seus homens de confiança, dando a Borges o tempo necessário para invadir a igreja. Borges também visitou Yaciara, a curandeira. Ele não a acusou, mas apelou para o seu conhecimento. Ele mostrou a ela o relatório. Falou do sangue. Ele perguntou se havia alguma erva, alguma substância, que pudesse quebrar o encanto, que pudesse forçar a dama a revelar sua verdadeira face. Yaciara, uma mulher indígena de idade imemorial, o observou com seus olhos negros e brilhantes. Ela não disse nada, mas na manhã seguinte, Borges encontrou um pequeno saco de pano na porta de sua pensão. Dentro, havia um pó cinzento feito de cinzas e folhas moídas, com um cheiro forte e acre. Era a aroeira, ele reconheceu, uma planta conhecida por suas propriedades purificadoras e por, segundo a crença popular, espantar mal-olhado e visagens. Era sua única arma contra o sobrenatural. A noite do festival chegou e a cidade se transformou. Tochas iluminavam as ruas, a música era alta e frenética, e o povo, em um estado de euforia quase hipnótica, seguia em direção ao rio para a procissão de barcos. No barco principal, de pé, estava a rainha, mais bela e radiante do que nunca. Ao seu lado, um jovem, o noivo do festival, de olhos vidrados de adoração. Borges sentiu seu estômago revirar. Ele não tinha visto o rosto do rapaz antes, mas sabia que ele era o próximo sacrifício. A lenda está prestes a ser confrontada, e o palco para a batalha final está montado. Histórias como a do Inspetor Borges, que mergulham no coração das trevas do folclore para arrancar a verdade, são a alma do nosso canal. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de investigadores do impossível, este é o momento perfeito para se inscrever e ativar as notificações. O clímax do Festival dos Afogados promete ser uma revelação que você não vai querer perder. Enquanto a procissão de barcos iluminava o rio com suas tochas, criando um caminho de fogo sobre a água negra, Borges se moveu. No momento em que um grande foguetório começou no porto, o sinal de Tobias, ele deslizou para dentro da igreja vazia. O som da festa lá fora era um trovão abafado, um contraste bizarro com o silêncio sagrado do lugar. Seguindo as instruções do sargento, ele encontrou o mecanismo de trava escondido no pedestal do altar. Com um rangido de pedra contra pedra, uma seção do chão se moveu, revelando uma escadaria escura e úmida que descia para as entranhas da terra. O ar que subia era frio e carregado com o cheiro de ozônio e água estagnada. Com sua lanterna em uma mão e o saco com o pó de aroeira na outra, Borges desceu. A passagem levava a uma gruta natural, erodida pelo rio ao longo dos séculos. As paredes brilhavam com umidade, e o som da água gotejando ecoava como uma contagem regressiva. No centro da gruta, havia uma piscina natural de água cristalina,
iluminada por uma fosforescência azulada que emanava do fundo, e ao lado da piscina, um altar de pedra polida, manchado com o que parecia ser ferrugem, mas que Borges sabia ser sangue antigo. Ele ouviu vozes se aproximando. Escondeu-se atrás de uma formação rochosa, no momento em que a rainha entrou na gruta, conduzindo o jovem noivo pela mão. O rapaz parecia estar em um transe, seu rosto expressando uma felicidade vazia. A beleza da dama na penumbra da gruta era ainda mais avassaladora, sobrenatural. Ela o levou até a beira da piscina e começou a cantarolar uma melodia sem palavras, uma canção hipnótica que fez o ar vibrar. A água da piscina começou a brilhar mais intensamente. Borges sabia que era agora ou nunca. Ele esperou até que ela se inclinasse para beijar o rapaz. Um beijo que ele sabia que seria o início da transferência. Então, ele agiu. Ele correu para fora de seu esconderijo e atirou o pó de aroeira diretamente no rosto dela. O efeito foi instantâneo e horrendo. A dama soltou um grito que não era humano, um som agudo e sibilante que parecia rasgar o próprio ar. O pó cinzento, ao tocar sua pele, reagiu como ácido, fazendo-a fumegar e queimar. A ilusão de beleza se desfez como um tecido podre. Sua pele pálida se tornou cinza e translúcida, revelando uma rede de veias negras por baixo. Seus olhos escuros se multiplicaram, espalhando-se pelo rosto em um padrão aracnídeo. Sua boca se alargou, e dela emergiu uma probóscide fina e quitinosa, que se contorceu no ar. A forma era vagamente humanoide, mas esguia e anfíbia, com membranas entre os dedos longos e finos. O jovem sacrifício, libertado do transe pelo grito da criatura, olhou para a monstruosidade à sua frente e desmaiou. A criatura, em sua verdadeira forma, virou-se para Borges, seu corpo se contorcendo de dor e fúria. Ela se moveu com uma velocidade assustadora, não mais flutuando, mas rastejando pelas paredes da gruta como um inseto gigante. Borges recuou, sua lanterna criando sombras monstruosas que dançavam nas paredes. Ele não tinha mais armas, apenas sua inteligência. Ele sabia que não poderia lutar contra ela. Ele olhou para a piscina brilhante e para a passagem da escada. Seu plano não era matá-la, mas expô-la. Enquanto a criatura se preparava para atacar, ele jogou sua lanterna na piscina. A luz da lanterna, amplificada pela fosforescência da água, projetou uma sombra gigantesca e deformada da criatura na parede atrás dela. Uma sombra que se estendia para cima, através da abertura da escada, e diretamente no chão da igreja. Nesse momento, a porta da igreja se abriu. Matilde, alertada pelo grito, entrou com seus homens, armas em punho. Mas eles pararam, congelados, olhando não para a escada, mas para a sombra grotesca que se contorcia no chão do altar, uma silhueta demoníaca projetada das profundezas, revelando a verdade por trás do seu poder. A multidão do festival, atraída pela comoção, começou a entrar na igreja, seus rostos festivos se transformando em máscaras de terror ao verem a sombra profana dançando no lugar sagrado. O grito coletivo do povo foi a verdadeira arma. A fé cega que alimentava o pacto se transformou em horror e repulsa. A criatura na gruta, sentindo a mudança, a quebra da devoção, soltou outro guincho, desta vez de fraqueza. A conexão estava rompida. A sombra na igreja vacilou. A criatura, enfraquecida e exposta, ignorou Borges e mergulhou na piscina fosforescente, que imediatamente perdeu seu brilho, tornando-se escura e opaca. Houve um som de deslocamento de água, e então, o silêncio. Ela havia fugido, recuado para as profundezas do rio, ferida e privada de seu poder. Na igreja, o caos reinava. Matilde olhou para Borges, seu rosto uma máscara de ódio e derrota. Sua autoridade, construída sobre um segredo de séculos, desmoronou em segundos. Borges não disse nada, apenas subiu as escadas, passou pela multidão atônita e pela coronel impotente, e saiu para o ar da noite. Ele não ficou para ver as consequências, para dar depoimentos ou para receber medalhas. Ele sabia que seu trabalho ali estava terminado. Sua transferência punitiva se transformara em uma caçada a monstros, e ele vencera, mas a um custo. O cinismo que o protegia havia sido corroído, substituído por um conhecimento terrível sobre o que se esconde nas águas escuras do mundo.
Ele deixou Nova Airão na manhã seguinte, na mesma balsa lenta em que chegou. A cidade que ele deixava para trás estava mudada para sempre, confrontada com a verdade monstruosa de sua própria história. Ele não sabia o que aconteceria com eles, se o medo os uniria ou os destruiria. Ele só sabia que Afonso Borges, o inspetor cético, morrera naquela gruta. Em seu lugar, nasceu um homem que havia olhado nos olhos do abismo e não podia mais fingir que ele não estava lá, sempre à espreita. A história do inspetor Borges termina aqui, mas as lendas e os mistérios são um rio que nunca para de correr. Se essa jornada pelas sombras do folclore brasileiro despertou sua curiosidade, explore nosso canal. Temos um arquivo cheio de outras investigações sobre o inexplicável, esperando por você.